Se a aliança é superior, os privilégios também são superiores. Se a aliança e os privilégios são superiores, as responsabilidades também são superiores. Porque quem está aqui não tem poder para introduzir ninguém no Santo dos Santos, mas quem está no Santo dos Santos e vem até nós tem o poder de nos levar para o Santo dos Santos. Não existe mais véu. Não existem mais cortinas, não existem mais separações. Agora todos nós, através de Cristo, temos livre acesso, temos livre curso ao Santo dos Santos da glória de Deus. O véu não existe mais. É impossível termos grandes privilégios se não tivermos grandes responsabilidades. Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor, tudo bom? Chegamos na 10ª lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E nesta lição estaremos estudando sobre o tema dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Na antiga aliança, os crentes, eles possuíam dádivas, privilégios e responsabilidades. Os adoradores de Deus possuíam dádivas, privilégios e responsabilidades. Então nos vem a pergunta: será que na nova aliança existem dádivas, existem privilégios? Existe alguma responsabilidade? Será que nós, como os sacerdotes, também temos privilégios e responsabilidades? Quais são esses privilégios? Quais são essas responsabilidades? Qual será estas ou a grande dádiva na nova aliança? Este tema, estes assuntos e alguns outros estaremos estudando nesta lição de número 10. Então, chegamos na lição de número 10, dádiva, privilégios e responsabilidades na nova aliança. Assim como os levitas, assim como os sacerdotes, assim como os ofertantes, aqueles que levavam seus animais ou suas ofertas para serem entregues e sacrificadas, eles possuíam privilégios. Eles possuíam responsabilidades. E não é diferente conosco na nova aliança. A nova aliança também sugere dádivas, privilégios, mas também sugere responsabilidades. Nós não seremos prolixo nas nossas explicações nesta lição número 10, mesmo porque o tema, embora de forma resumida, está sendo abordado com muita propriedade. Nós queremos apenas destacar alguns pontos que achamos importantes para os nossos irmãos, para os nossos alunos, para os nossos professores. Ao longo de todos os capítulos da Epístola aos Hebreus, nós sempre estamos vendo a superioridade da nova aliança, a superioridade do Evangelho, a superioridade de Cristo Jesus, sendo ele superior aos sacerdotes, sendo ele superior a todos os pactos da antiga aliança, sendo ele superior a Moisés, sendo ele superior à lei, estabelece um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento, e este novo concerto, esta nova aliança, este novo testamento também é superior, superior nas suas bênçãos, superior em toda a sua magnitude e também é superior em suas responsabilidades. Os levitas, sacerdotes e ofertantes, como dissemos, eles possuíam responsabilidades,
E nós também, na nova aliança, nós possuímos privilégios, sim, privilégios inclusive superiores aos da antiga aliança, mas também possuímos responsabilidades. Se a aliança é superior, os privilégios também são superiores. Se a aliança e os privilégios são superiores, as responsabilidades também são superiores. Por exemplo, os irmãos devem se lembrar que a antiga aliança, ela era resumida ou ela era materializada através do templo ou através do tabernáculo, que por sua vez era dividido em 3 partes principais, sendo o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Os irmãos devem se lembrar que cada um desses lugares, para serem adentrados, possuíam cortinas, véus. Para entrar no pátio, era necessário passar por um véu, era necessário passar por um cortinado. Para entrar no lugar santo, também era necessário passar por um véu. Para entrar no lugar santíssimo, o que acontecia apenas uma vez por ano, através do sumo sacerdote, também era necessário passar por um véu. Por ocasião da morte de Jesus, a Bíblia nos informa que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, nos dando a entender que foi o próprio Deus quem rasgou, nos dando a entender que foi o próprio Deus quem abriu o caminho. O que eu acho interessante é que o sacerdote entrava no lugar santíssimo, mas não poderia trazer ninguém com ele. Entrava e saía. Mas quando Deus, ele abre, ele descortina a dimensão do lugar santíssimo ou a sua própria presença, entendemos que Deus estava no lugar santíssimo e através de Cristo ele vem para o lugar santo e para o pátio, e agora Jesus, sendo ele mesmo Deus, agora na forma de homem, ele morre pelos pecadores, ele morre num sacrifício substituto, em um sacrifício vicário, e volta para a sua glória. E nesta sua volta, ele leva consigo, ou melhor, ele traz consigo nós, os pecadores, porque quem está aqui não tem poder para introduzir ninguém no Santo dos Santos, mas quem está no Santo dos Santos e vem até nós, tem o poder de nos levar para o Santo dos Santos. E é isto que Jesus faz na sua morte. É isto que Jesus faz através da cruz do Calvário. Em João capítulo 14, ele mesmo disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus morava, habitava na casa do Pai, veio até nós, morreu por nós e agora volta para o Pai, é glorificado com aquela glória que disse ele em João 17, aquela glória que ele tinha antes, ele é glorificado novamente e agora ele volta para buscar a igreja, para introduzir a igreja no lugar santíssimo, ou melhor, na própria presença de Deus. Então Jesus foi aquele que saiu de dentro do lugar santíssimo, morreu por nós e agora volta conosco, nos levando para o lugar santíssimo, que é a própria presença de Deus. E nesta nossa ida ao lugar santíssimo, nesta nossa introdução à presença de Deus, à glória de Deus, existe um detalhe fenomenal. Não existe mais véu, não existem mais cortinas, não existem mais separações. Agora todos nós, através de Cristo, temos livre acesso, temos livre curso ao Santo dos Santos da glória de Deus. O véu não existe mais.
Porém, existe um detalhe: as exigências são as mesmas. O véu não existe, a separação não existe, mas as exigências são as mesmas e ainda maiores, porque os privilégios são maiores. Se existia toda uma preparação do sacerdote para entrar no Santo dos Santos, se existia toda uma preocupação do povo para que o sacerdote entrasse no lugar santíssimo, também deve existir toda uma preparação, toda uma preocupação de nós, adoradores da nova aliança. Deve existir uma preocupação nossa para entrarmos na presença de Deus, porque o privilégio é bem maior, e o grande privilégio é que não existe mais cortina, não existe mais separação. Todos nós temos livre acesso. Mas o comentarista vai nos dizer primeiramente que nós possuímos uma grande dádiva. O comentarista baseia os seus comentários no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7 e do versículo 22 ao versículo 25. E ele então nos diz que existe uma grande dádiva na nova aliança. E qual grande dádiva é esta? É a dádiva da salvação. Não estamos falando mais de perdão dos pecados, ou melhor, não estamos falando apenas de perdão dos pecados. Não estamos falando apenas de purificação pelos pecados cometidos. Estamos falando da salvação eterna. E uma certa vez Paulo perguntou: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Uma certa vez João disse: esta é a promessa que ele nos faz, a vida eterna. Uma certa vez Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, a salvação eterna é a grande dádiva de Deus para com o homem nesta nova dispensação, nesta nova aliança. Mas como se processa ou como se processou a salvação para nós nesta nova aliança? Na antiga aliança, nós pecávamos, tínhamos que matar um animal inocente para que fôssemos justificados dos nossos pecados. Porém, depois pecávamos novamente, íamos novamente ao templo e justificávamos novamente os nossos pecados através de um outro animal, através de um novo mediador, porque os sacerdotes cumpriam escalas e era feito um novo sacrifício, e todo este processo se repetia várias e várias e várias vezes. Agora, na nova aliança, agora no novo concerto de Deus para com o pecador arrependido, nós entendemos, segundo o comentarista, que subtópico número 1, a oferta é única. Subtópico número 2, o ofertante é único. Subtópico número 3, é um único sacrifício, uma única vez. Então entendemos em primeiro lugar que a oferta é única. Na nova aliança, para sermos perdoados dos nossos pecados e sermos introduzidos na presença de Deus, a oferta foi única. Ela já aconteceu, única e insubstituível, que foi a oferta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é necessário mais matar cordeiros e cordeiros e cordeiros, oferecermos ofertas atrás de ofertas, atrás de ofertas, sacrifícios após sacrifícios, vários sacrifícios. Não, Jesus morreu uma única vez, sem pecado, para resgatar aqueles que estavam debaixo do pecado. A oferta foi única e o ofertante também foi
único. Jesus foi o ofertante. Jesus foi ao mesmo tempo o ofertante e a oferta. A oferta da antiga aliança, ela não era perfeita. Embora houvesse muitas exigências acerca dos novilhos ou acerca das ofertas, elas não eram perfeitas. O ofertante, que era o sacerdote, o celebrante, o mediador, ele também não era perfeito, porque ele era homem, sujeito às falhas, paixões, pecados e limitações. Mas na nova aliança, a oferta, ela é perfeita, porque Jesus não pecou. Na nova aliança, o ofertante também é perfeito, porque é o próprio Jesus que é o ofertante e é a oferta. Ele é o sacerdote e ele também é o sacrifício. O ofertante é perfeito, o ofertante é único. A oferta é perfeita, a oferta é única e foi feita uma vez apenas. O que é que Deus quer então de mim e de você, já que o ofertante foi perfeito, a oferta foi perfeita, a oferta foi única? Será que Deus quer de nós a perfeição? Sim, Deus quer de nós a perfeição. E mesmo querendo de nós a perfeição, Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas fazemos como disse o apóstolo Paulo: não sou perfeito, não atingi a perfeição. Uma coisa agora faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não somos perfeitos, mas estamos em busca da perfeição em Cristo. Não somos perfeitos, mas também ofertamos as nossas ofertas para Deus. E Morroque, existem ofertas na nova aliança? O irmão não acabou de falar que a oferta foi única e a oferta foi perfeita e a oferta foi uma vez apenas? A oferta e o ofertante, sim, existem ofertas na nova aliança. Porém, na nova aliança, nós não oferecemos mais novilho para perdão e purificação dos nossos pecados, porque Jesus já foi oferecido. Na nova aliança, a oferta somos nós. Na nova aliança, a oferta sou eu e você. É o que disse Paulo em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa oferta pode não ser perfeita, mas é santa e agradável a Deus. A nossa oferta deve ser santa e deve ser agradável a Deus. Agora, a oferta de Deus para perdão dos nossos pecados, ela foi única, ela foi perfeita, ela foi oferecida por um ofertante perfeito, que foi a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a grande dádiva na nova aliança, a dádiva da salvação que nos foi oferecida através da oferta perfeita do Cordeiro de Deus, através do ofertante perfeito que é o próprio Jesus Cristo. Através de uma única vez, Jesus morreu por nós. Chegamos então no tópico número 2. E no tópico número 2, o comentarista vai nos falar acerca dos privilégios na nova aliança. Quais são os grandes privilégios da nova aliança? Uma vez salvos, uma vez redimidos no sangue de Jesus, agora nós temos pelo menos 3 grandes privilégios relatados pelo nosso comentarista: a regeneração, a adoção e a comunhão. Regeneração porque fomos gerados de novo, gerados pela palavra, gerados pelo Espírito Santo. O autor, ele já havia contrastado
a adoração na nova aliança com a adoração da antiga aliança. E é importante entendermos que Jesus, como sendo o ofertante ou celebrante da nova aliança, ele possui uma oferta superior, um sacrifício superior, uma adoração superior. E agora nós fomos alcançados pela regeneração no seu sangue. Nós somos uma nova criatura. E se somos novas criaturas, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós fomos regenerados por Deus através do novo pacto, através da nova aliança. E nesta nova geração, ou nesta regeneração, nós somos não apenas novas criaturas, mas nós somos filhos de Deus. Um segundo privilégio que o comentarista nos aborda é a adoração. Veja que coisa maravilhosa. Agora nós adoramos não como adoravam os nossos irmãos na antiga aliança. Eles adoravam baseados em elementos visíveis, em elementos palpáveis. Hoje nós adoramos através dos elementos inspirados pelos elementos celestiais. Hoje nós adoramos não baseados no tabernáculo, não baseados no lugar santo, não baseados no lugar santíssimo, não baseados nos elementos físicos materiais, não baseados no candelabro, não baseados na mesa, não baseados no altar do incenso, não baseados no altar do holocausto, não baseados na bacia de prata, não baseados na arca da aliança ou mesmo no propiciatório. Não, nós adoramos a Deus baseados no céu, baseados em toda a dimensão celestial que Deus nos proporciona para adoração. É por isso que a nossa adoração, de forma diferenciada, ela é em espírito e em verdade. Este é um grande privilégio que nós temos, não dependermos de um lugar, não dependermos de elementos físicos, dependemos apenas da presença do Espírito Santo de Deus, que está conosco sempre nesta nova dispensação, nesta nova aliança. E também o comentarista, como subtópico número 3 do tópico número 2, falando dos privilégios da nova aliança, ele nos diz que um outro grande privilégio que nós recebemos é o privilégio da comunhão. Comunhão com os irmãos, porque somos o corpo de Jesus. Comunhão com Deus, porque agora o véu do templo foi rasgado e todos nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Estes grandes privilégios, a presença constante do Espírito Santo de Deus, a dádiva da salvação, tudo isto são privilégios que temos na nova aliança. Mas como eu disse no início, todo grande privilégio possui grandes responsabilidades. É necessário que nós tomemos ações e atitudes que vão garantir ou vão nos respaldar acerca do nosso novo posicionamento em Cristo. É impossível termos grandes privilégios se não tivermos grandes responsabilidades. Hoje sim, nós temos acesso ao lugar santíssimo, que é a própria presença de Deus. O véu do templo foi rasgado, mas as responsabilidades, os critérios continuam os mesmos e ainda superiores. Hoje nós temos muito mais responsabilidades. O autor, o comentarista da revista, nos cita 3. O autor de Aos Hebreus nos cita alguns desses grandes e terríveis privilégios. Porém, existem muitos mais, privilégios não. Estamos falando das responsabilidades. Existem muito mais responsabilidade na nova dispensação do que na antiga dispensação. E uma das responsabilidades que temos é a vigilância. Uma outra responsabilidade, a confiança. E uma outra responsabilidade, a perseverança.
para as responsabilidades, eu gostaria de ler o texto bíblico acerca destas responsabilidades, lá a partir do versículo 22 do capítulo 10 de aos Hebreus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Responsabilidade. Coração verdadeiro. Em inteira certeza de fé. Responsabilidade. Fé inabalável. Tendo o coração purificado da má consciência. Responsabilidade. Precisamos ser verdadeiramente regenerados. Precisamos ter verdadeiramente aceito o sacrifício de Cristo, pois é este sacrifício que nos purifica da má consciência. E o corpo lavado com água limpa. O autor aos Hebreus nos fala da responsabilidade que temos na palavra. Se lembra das palavras de Pedro quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos? Pedro falou assim: Senhor, se é assim, lava-me por completo, lava-me o corpo todo. E Jesus disse: não, Pedro, no momento você só necessita ser lavado os pés, porque vocês já estão limpos pela palavra. Então, se Jesus falou que precisava lavar apenas os pés, Jesus estava dizendo que todo o corpo já estava limpo pela palavra. E é exatamente isto que o autor aos Hebreus está nos dizendo aqui acerca das nossas responsabilidades na nova aliança. Além de termos um coração verdadeiro, uma fé inabalável, um coração purificado da má consciência, precisamos ter o corpo lavado com água limpa. E a água é a palavra. É por isso que Paulo, aos Tessalonicenses, nos recomenda que conservemos incorruptíveis todo o corpo, alma e espírito. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes. O comentarista, o autor aos Hebreus, está nos dizendo que uma das nossas responsabilidades é a firmeza de convicção, é estarmos firmes no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é estarmos firmes na esperança da vida eterna. Por quê? Porque fiel é o que prometeu. Se Deus é fiel, se Deus que nos prometeu é fiel, é responsabilidade nossa permanecermos firmes. E ainda tem mais, versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tudo isso fala de responsabilidades na nova aliança. Considerar uns aos outros, estimularmos o amor fraternal e as boas obras. Deus quer que amemos, Deus quer que pratiquemos boas obras, porque tudo isso são responsabilidades da nova aliança, ou na nova aliança. Então chegamos ao fim de mais uma lição. A minha voz está um pouco rouca, mas eu espero poder ter contribuído para cada um dos nossos irmãos, para cada um dos nossos alunos, para cada um dos nossos professores. A nova aliança possui uma grande dádiva, que é a salvação, e esta dádiva foi conquistada através de um único ofertante, através de uma única e perfeita oferta. A nova aliança também possui privilégios, e dentre esses privilégios nós temos a regeneração, a adoção e a comunhão em Cristo Jesus. Mas a nova aliança, ou na nova aliança, nós também temos responsabilidades.
A vigilância, a confiança e a perseverança são as responsabilidades destacadas pelo nosso comentarista, mas como lemos na nossa revista, como lemos a partir do versículo 22, 23 e 24, existem várias outras responsabilidades na nova aliança. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.